Vamos começar então nossa última aula do módulo de Neurologia Clínica de Pequenos Animais, falando sobre convulsão e epilepsia. Então, vamos definir os termos, né? Convulsão, pessoal, é diferente de epilepsia, tá? Então, a convulsão, ela é caracterizada como um período de função cerebral anormal e paroxística, ou seja, é temporário, né? É algo que acontece e depois para, com grande variação na manifestação clínica, tá? Então, é um sinal clínico. A convulsão, ela é um sintoma de algum distúrbio. Já a epilepsia é o termo que a gente utiliza para se referir a uma síndrome, tá? Então, é uma doença de convulsões recidivantes de origem intracraniana, tá? Então, a epilepsia é uma doença intracraniana que causa convulsões recidivantes. É muito comum haver um pouquinho de confusão com relação a esses termos, tá? A convulsão ela é um sinal clínico que pode acontecer por vários motivos, tanto causas intracranianas como também causas metabólicas e extracranianas. Já a epilepsia, ela sempre vai ser de origem intracraniana, então é um distúrbio crânioencefálico, que vai ter como principal sinal clínico convulsões repetidas, convulsões recidivantes. E alguns outros termos também que vocês podem encontrar é o estado epilético ou status epiléticos, que é um estado de convulsão com duração maior do que 30 minutos. Então, é aquele paciente que chega convulsionando para você, a gente fala que ele está em status epiléticos, e quando essa convulsão ela tem duração de mais de 30 minutos. E existem também as cluster seizures, que são as convulsões em grupo, que é o termo que a gente utiliza para se referir a mais de 2 convulsões em menos de 24 horas. Então, é aquele paciente que em um dia teve 2 ou mais convulsões em sequências durante esse período. Então, a convulsão, pessoal, ela é um sinal clínico muito abrupto, tá? Que a gente tem uma função cerebral completamente anormal, que tem grande variação na manifestação clínica. Então, a gente vai encontrar diversas formas de convulsão acontecendo, mas é um sinal cerebral extremamente abrupto e vocês vão entender por que disso. Então, por que ocorrem as convulsões, né? Por que o animal convulsiona por alguns motivos? Então, tudo depende de um limiar convulsivo, tá? Então, os animais, eles possuem um limiar, ou seja, até um limite até quando ele vai convulsionar ou não vai convulsionar. Então, existem alguns estímulos e alguns estímulos, algumas razões que levam a diminuir esse limiar convulsivo nos animais, ou seja, reduz esse limite, então o limite ele fica menor. Então, a tolerância para que o animal desencadeie uma convulsão é muito mais baixa, então precisa de pouca coisa para que ele convulsione. Então, a gente chama isso de kindling, tá? Que é um fenômeno em que um estímulo elétrico ou químico, né? Então, pode ser um fármaco, como também pode ser um estímulo elétrico, visual, fraco, que normalmente não causaria uma resposta comportamental importante, mas quando ele está lá sendo repetido várias vezes, desencadeia o processo convulsivo, ou seja, diminui o limiar convulsivo, tá? Então, são geralmente estímulos que, de forma repetida, acabam disparando lá a zona da convulsão e o animal acaba tendo essa convulsão. E como são as convulsões? Quais são as manifestações clínicas que o paciente pode apresentar quando ele está tendo um quadro convulsivo? Então, a primeira e mais importante é a perda total ou parcial da consciência, tá? Então, é um animal que ele não vai responder a estímulos, ele não vai responder seu chamado, simplesmente é um período em que não há consciência. A gente tem alteração de tono muscular, então a gente pode ter movimentos involuntários, que a gente chama de movimentos de pedalagem, como também a gente pode ter movimentos espásticos, e são movimentos completamente involuntários. Além de que o paciente ele não consegue se manter em pé enquanto ele está tendo uma crise convulsiva, né, generalizada, ele acaba estando em decúbito. Transtorno da função autonômica, ou seja, esse animal ele pode ter distúrbios como se urinar e se defecar de forma involuntária, assim como salivação e vômitos, né? Então, distúrbios da função autonômica. Eventos psíquicos como vocalização, delírios.
E os principais diferenciais para as crises convulsivas na clínica, tá? A síncope, sem dúvida nenhuma, é o maior e o mais importante diferencial. É muito comum a gente ter muita confusão, principalmente por conta dos tutores, se esse animal está tendo um episódio de convulsão ou se está tendo um episódio de síncope, tá? Então é muito importante que durante a anamnese você faça perguntas para tentar entender qual é a origem daquele sinal, o que está acontecendo. Seria até interessante pedir para o tutor filmar quando acontecerem os eventos para que você consiga diferenciar. Então, a convulsão ela é muito diferente da síncope, né? Então, enquanto a síncope, a gente tem um paciente que perde a consciência de forma abrupta e acaba não tendo nenhum tipo de resposta, a convulsão é uma resposta muito abrupta do sistema nervoso central. Então, um paciente que tem ou movimentos de pedalagem, ou movimentos tônico, né? Ou movimentos de espásticos, vocalização, delírio, né? Que isso não é comum acontecer na síncope. Paresias episódicas, que são aqueles pacientes que acabam tendo de vez em quando tremores ou fraquezas, distúrbios do movimento e os tremores também, né? São diferenciais das crises convulsivas. A convulsão ela é determinada através de algumas fases e é muito importante que vocês saibam e tentem identificar essas fases nos pacientes. Então, a gente tem o pródromo, a aura, o icto e o pós-icto. O pródromo é aquele período de meses, né, dias, até meses, semanas que antecedem um episódio convulsivo, tá? Então, o que delimita esses sinais, esses eventos antes da crise convulsiva? São manifestações comportamentais na maioria das vezes. Então, são animais que acabam tendo algum tipo de comportamento anormal, tá? Esses comportamentos anormais, eles podem ser extremamente sutis, né? Que o tutor simplesmente não nota e não percebe essa alteração de comportamento, como também podem ser um pouquinho mais importantes, principalmente em animais que têm uma rotina ou que são adestrados de uma forma muito coerente, né? Então, eles podem apresentar, por exemplo, alteração do local de micção, podem começar aqueles animais que pedem para ir urinar, né? Que tem um horário certinho para urinar, começam a alterar esse horário de urina. São animais que eles podem começar a ter algum tipo de delírio episódico, né? Então, latidos, né, vocalizações, de repente, do nada, aqueles animais que podem começar a se assustar muito facilmente com barulhos que normalmente não se assustavam, né, então podem ser ou então aqueles animais que querem ficar muito perto do proprietário, né, começam a querer ficar muito próximo, podem ser esses tipos de manifestações. E a aura, são essas manifestações que antecedem a convulsão, mas em torno de dias, horas ou minutos antes da crise. Então, a aura, ela é mais facilmente detectável do que o pródromo, que acontece meses, dias antes, né? Então, a aura, o proprietário ele pode chegar e falar que ele teve, naquele dia ele ficou diferente até ele ter a crise convulsiva. Então, ele pode ter essas alterações comportamentais de uma forma mais importante, né? Como, por exemplo, delírios, né? Vocalizações, ficar muito assustado com qualquer coisa, né? Ou ficar o tempo todo procurando alguma coisa, como se tivesse farejando algo que na verdade não existe. Então, são esses tipos de comportamento que podem anteceder a crise em si. E o icto é o momento em que ocorre a convulsão por si mesma, tá? Então, o icto é o momento que o animal convulsiona. E o pós-icto é a fase que acontece logo após o término da crise convulsiva. O pós-icto ele é caracterizado por várias alterações neurológicas e alterações de comportamento que acontecem em decorrência da crise convulsiva, tá? Então, podem acontecer aqui depressão, anorexia, o animal perde a capacidade voluntária de urinar ou defecar, é um animal que pode ficar também com delírios, vocalização, mas principalmente a depressão e a depressão também de todos os reflexos neurológicos. Então, a gente vai ver que não pode fazer exame neurológico em paciente que acabou de ter convulsão, né? Então, a gente precisa esperar pelo menos 24 a 48 horas após a crise para realizar o exame neurológico, porque ele pode pode sofrer interferência do pós-icto. Trouxe alguns vídeos, então, para demonstrar para vocês alguns tipos de crises convulsivas.
Então, aqui é um animal inicto, é um animal em estado epilético. Veja que é uma convulsão generalizada, tá? Então, notem esses movimentos de pedalagem, esses movimentos tônicos que a gente fala, são movimentos espásticos. É um animal que ele perde completamente a consciência e a autonomia sobre sua musculatura e sobre o que está acontecendo. Nesse momento, o animal está inconsciente, então ele não vai responder a chamados, até que ele interrompa a crise. E é muito comum que eles ficam extremamente ofegantes, que eles salivem muito, né? Um episódio de contração importante que acaba tendo um gasto energético muito importante. Esses animais, eles com certeza ficam muito extasiados após uma crise convulsiva. Aqui mais um paciente, a gente consegue detectar até um pouquinho da aura, né? Então aquele período pré-crise convulsiva. Então a gente vê que é um animal que ele começa a ficar, né? Ó, aqui ele começou com uma convulsão parcial na região da cabeça, que foi se intensificando até virar uma convulsão generalizada. Isso pode acontecer. Então é o que a gente chama de convulsão focal generalizada. Então veja, é um movimento extremamente abrupto, com muito tono muscular envolvido. Então, a gente consegue diferenciar assim da síncope dessa forma. A síncope, o animal, ele não tem esses movimentos involuntários. E vejam que é algo extremamente abrupto e, de repente, cessa, né? Tirando aqueles animais que ficam estáticos, né, que podem convulsionar durante muitos minutos, as crises, elas geralmente tendem a durar segundos a minutos no máximo. E é muito importante que você questione o tutor sobre a duração que o evento aconteceu. Aqui a gente consegue verificar um pouquinho melhor a fase da aura, tá? Acontecendo alguns minutos antes da crise. Então veja que é um animal que começa a já ter alguns, né? Viu que ele começou a ficar um pouquinho, com um pouquinho de ataxia, né? Ele fica um pouco atáxico. Veja que ele simplesmente tá, né? Parece que ele tá perdido, né? Olhando para o nada, sempre atento, farejando algo que não existe. Às vezes, de repente, ele pode do nada começar a ficar muito deprimido. Então, notem essa alteração de comportamento desse paciente. Considerando que é um paciente que está sempre agitado, alerta e obediente, né? Começa a ficar atáxico. Ó, veja, começou com uma convulsão focal aqui na região da cabeça. Veja o tremor. Convulsão focal, que vai então progredir para uma convulsão generalizada. Então, notem aquela aura, né? Aquele momento de paresia, ataxia, que antecede a crise. Notem os movimentos de pedalagem, os movimentos de espasticidade que esse animal apresenta.
E aqui um episódio convulsivo em um gato. Gatos, geralmente, é raro que eles convulsionem, tá? Quando eles convulsionam é porque eles têm algum distúrbio intracraniano. E a convulsão em gato é extremamente, é muito mais abrupta, é muito mais grave do que em cães, né? Esse animal já tá em aura, né? Então vejam, parece que ele tá caçando alguma coisa, ele tá com medo de alguma coisa. Os gatos, eles tendem a ter esses reflexos muito mais aumentados. E é realmente muito perigoso, né? Esses animais, eles podem se debater, sofrer traumatismo crânioencefálico, eles podem sofrer traumas em decorrência de um episódio convulsivo, né? Ah, e o que que eu faço, né? O que que eu posso orientar o tutor a fazer quando esse animal está em crise em casa e não dá tempo de chegar na emergência? Você pode orientar ele a tentar manter ele o máximo possível na mesma posição e cuidar para ele não bater muito a cabeça, para não sofrer um trauma crânioencefálico. Então, no próximo vídeo a gente vai ver a tutora fazendo prestando esse socorro ali imediato em casa, que é o que dá para fazer. Aqui mais um gatinho. Então vejam, a tutora já sabe que ele vai sofrer uma crise porque ele começou a ter aqui uma convulsão focal na região da cabeça. E a convulsão focal ela vai se disseminando até formar uma convulsão generalizada. Então vejam que ela já está contendo o gato, né, para que ele não saia rodopiando por aí, segurando com um paninho para evitar possíveis traumas maiores, né, em região de cabeça principalmente. Mas você precisa esperar realmente a crise passar. Então, como que as convulsões podem ser classificadas, né? As crises convulsivas. A gente pode ter as convulsões parciais, que são aquelas que a gente viu em alguns vídeos, né? Quando elas ocorrem apenas em uma localização do corpo, tá? Então, a gente tem uma atividade motora que pode ser uni ou bilateral, né? E principalmente na região da face. As convulsões parciais, elas acontecem muito mais na região de cabeça e face. O animal, quando ele tem uma convulsão parcial, ele tem a consciência preservada, tá? Você pode sim detectar a aura, aquele momento antes da crise de alteração comportamental. A duração das convulsões parciais, elas são muito variáveis, elas podem durar muito mais tempo do que uma convulsão generalizada, e elas estão associadas, na maioria das vezes, com anormalidades estruturais intracranianas. Já as generalizadas são aquelas que a gente viu em quase todos os vídeos, né? Na verdade, todos.
Então, as generalizadas, elas acontecem no órgão e no corpo inteiro, é uma atividade extremamente abrupta de reação neurológica. Esse animal, as convulsões generalizadas, elas são tônicas e ou clônicas, tá? Então, tônicas são aquelas que ocorrem a espasticidade apenas dos membros e as clônicas são aquelas que têm um movimento de pedalagem. Elas podem acontecer só de uma forma ou ambas, tá? Aqui tá errado, eu vou arrumar depois os slides, é a aura presente, o proprietário pode notar a aura, mas nem sempre ele percebe, tá? O animal, ele não tem consciência preservada, então o animal fica inconsciente durante a crise. Podemos ter presentes sinais autonômicos, então o animal se urina e se defeca, ele pode vomitar, ele pode ter muita celorreia. As convulsões generalizadas, elas podem durar de 1 a 2 minutos ou mais quando o animal está em estados epiléticos. E elas estão associadas com epilepsia primária ou distúrbios tóxicos e metabólicos. E a gente também pode ter as parciais, né, que evoluem para generalização secundária, que são aquelas que a gente viu em 2 vídeos, né, que o animal começa com convulsão parcial somente na região da cabeça, até que desenvolve, então, uma convulsão generalizada. E está associada com a normalidade intracraniana. Então, aqui a gente tem um animal com convulsão parcial. Percebam que é um tremor de cabeça apenas, a consciência está mantida e é somente na cabeça. Aqui mais um animal com convulsão parcial também na cabeça. E a consciência mantida. Estão relacionadas com distúrbios intracranianos ou até mesmo distúrbios vestibulares. Aqui um animal com uma convulsão generalizada do tipo tônica, somente com espasticidade. Então ele somente tem a espasticidade dos membros, não tem aqueles movimentos de pedalagem, então é uma convulsão do tipo tônica. E aqui um animal com convulsão do tipo tônica e clônica.
Então, espásticos e pedalagem. Quando as convulsões são desse tipo, elas podem estar associadas também com distúrbios metabólicos ou tóxicos. Então, as causas, né, como eu disse para vocês, as convulsões elas podem ter algumas causas, né, não somente causas intracranianas, mas também causas extracranianas. Então, causas extracranianas que podem levar à convulsão são principalmente as intoxicações, né, os envenenamentos, então estricnina, organofosforatos, carbamatos, chumbo e micotoxinas, assim como as causas metabólicas tão conhecidas, tá? Então, a hipoglicemia é um potente causador de crise convulsiva, então animais diabéticos que entram em hipoglicemia, animais que têm insulinoma, que é uma neoplasia pancreática que leva a hipoglicemia crônica, eles pode ocorrer convulsão por conta da baixa glicemia e oxigenação no sistema nervoso central. A hipocalcemia também, a policitemia em gatos, a encefalopatia urêmica e encefalopatia hepática, que são causadas por distúrbios renais e distúrbios hepáticos, também podem causar convulsões, assim como a hipertermia grave também pode causar. E as causas intracranianas são as mais comuns, né, das causas das convulsões. Então, a gente tem as doenças funcionais, que a gente tem aqui a epilepsia primária, né? Então, a epilepsia primária, algumas raças são muito predispostas, como o Beagle, o Tekel, Labrador, Collie, Poodle, Pastor Alemão, Cocker e São Bernardo. E já as causas secundárias são doenças intracranianas que acabam levando como sintoma a convulsão. Então, neoplasias, inflamações, infecções, como por exemplo meningoencefalites, meningoencefalite granulomatosa, as meningites virais, fúngicas, bacterianas, protozoárias, rickettsias, as doenças congênitas, traumatismo crânioencefálico e a hipóxia cerebral são causas também de convulsões. Então, é sempre importante identificar essas possíveis causas e tratar quando possível. Então, como que a gente realiza a abordagem diagnóstica quando a gente atende um animal que está apresentando crises convulsivas? Então, primeiro você precisa responder duas questões. É realmente uma convulsão? Então, lembrem que elas podem ser muito facilmente confundidas com síncopes ou tremores, né? Então, é muito importante que você tente descobrir se isso realmente é uma convulsão. Você pode questionar o tutor sobre a presença das movimentações abruptas, tônico-clônicas. Você pode perguntar sobre a aura, né, períodos de alteração de comportamento prévias à crise. E você pode perguntar também se ele se urina, se defeca. Na síncope, o animal ele também pode se urinar e se defecar, mas na convulsão ele vai ter aqueles movimentos exacerbados. E se realmente for uma convulsão, você vai então tentar identificar qual é a causa dessa convulsão, se é uma causa intracraniana ou se é uma causa metabólica. Então, primeiro, excluir causas intracranianas, que são as causas mais comuns de crises convulsivas, através da anamnese, exame físico e neurológico, lembrando que você nunca pode realizar exame neurológico após a crise, então aguardar umas 24 a 48 horas após a crise para realizar o exame neurológico do seu paciente, um perfil laboratorial completo de hemograma e bioquímicos para tentar descartar aquelas causas metabólicas, como por exemplo hipoglicemia, hipocalcemia, encefalopatias hepáticas ou encefalopatias urêmicas. A análise de líquor vai ser um exame extremamente eficaz, né, para o diagnóstico das causas intracranianas, principalmente as inflamatórias e infecciosas.
Tomografia computadorizada e ressonância magnética são os exames diagnósticos de escolha para análise do sistema nervoso central. A radiografia de crânio, a gente sabe que tem muitas desvantagens e limitações da técnica por conta da sobreposição das estruturas. E o eletroencefalograma, ele também pode ser indicado, porém não é um exame que a gente tem facilmente para diagnóstico. Então, a gente precisa fazer toda a exclusão com base nesses achados. Se todos os exames estiverem normais, né, os exames de hemograma, os exames bioquímicos, análise de líquor, tomografia, ressonância, não tiver nenhuma neoplasia, algo nesse sentido, a gente está excluindo a maioria das causas extracranianas e algumas causas intracranianas também, e a gente detecta, então, a epilepsia primária, né? Então, principalmente se for um animal jovem, que está apresentando crises convulsivas, e você não encontrou nada de alterado nos exames, você então diagnostica esse paciente com epilepsia primária, tá? Então, com relação à resenha, né, idade versus etiologia. Então, animais com menos de 1 ano de idade apresentando crises convulsivas, você vai desconfiar, por exemplo, de distúrbios metabólicos, como hipoglicemia. Então, existe a tríade do neonato, que são aqueles filhotes recém-nascidos que acabam não tendo a mãe por perto, não consigam amamentar de forma correta. Eles podem sofrer de hipoglicemia e hipotermia, eles podem ter convulsão como sinal clínico. As causas congênitas, né? Então, sempre a gente precisa ter como diferenciar em animais com menos de 1 ano de idade. Intoxicações e envenenamentos são animais que acabam sendo mais susceptíveis. E inflamações e infecções, como por exemplo o vírus da sinomose em cães e vírus da peritonite infecciosa felina. E a gente tem também a epilepsia juvenil, que já foi descrita em Cockers, tá? E também lesões de hipóxia ou lesões traumáticas também podem levar a convulsões. Animais com 1 a 5 anos de idade, o principal diferencial é a epilepsia primária, quando todos os exames estiverem normais, então é a idade de início dos sintomas. Inflamações ou infecções, neoplasias intracranianas, traumas e intoxicações. E animais a 5 anos de idade, a gente vai desconfiar de neoplasias, principalmente animais que já tiveram histórico de neoplasias em outros locais, tumor de mama, tumor em fígado, tumor em baço, podem estar tendo metástases no sistema nervoso central. A epilepsia também, a gente pode diagnosticar em animais com mais de 5 anos de idade. Inflamações ou infecções, o insulinoma, que é uma neoplasia pancreática, que vai causar hipoglicemia crônica e convulsões. As encefalites senis, por conta da idade, né, o animal acaba tendo uma degeneração progressiva do sistema nervoso central. E os AVCs, que é muito mais raro e também muito mais difícil de diagnosticar. Então, durante a anamnese é muito importante você descrever exatamente como foi essa crise. Então, pedir para o tutor descrever com detalhes antes, durante e depois, né, como o animal ficou. Você pode também solicitar que ele te mostre vídeos, né, das crises para que você consiga entender melhor do que se trata. Perguntar sobre histórico de vacinações e descrição do ambiente, investigando uma possível doença infecciosa, como, por exemplo, a sinomose, o vírus da FIV, o vírus da felva em gatos, e também possibilidade de intoxicações. Se já teve alguma doença anterior ou se faz o uso de algum fármaco, né, de forma contínua, e um histórico familiar, pensando aí nas congênitas ou epilepsias hereditárias. Então, como que a gente trata, né, após que a gente chegou a um diagnóstico e o animal que continua convulsionando, né, como que a gente trata? Então, o objetivo do tratamento em pacientes convulsivos epiléticos é o controle e a redução da frequência das crises, tá? Então, não existe uma cura, né? Mas a gente precisa manter esse animal o máximo possível com diminuição das crises e diminuição da frequência, tá? Então, quando que a gente vai iniciar o tratamento em pacientes epiléticos? Lembrando que, pessoal, se for alguma outra causa, como por exemplo, infecções ou inflamações, você vai tratar com base em infecções e inflamações que a gente já conversou lá nos distúrbios vestibulares. Se for uma doença congênita, o tratamento o prognóstico é um pouco pior. A gente vai só controlar as crises convulsivas com base nesse tratamento. Se for uma causa metabólica, você precisa tratar essa doença metabólica para poder reduzir as crises, tá? Mas de maneira geral, quando que a gente trata o paciente epilético convulsivo? A gente começa o tratamento quando esse animal já teve mais de 3 convulsões generalizadas em 24 horas. Então, é um animal que em 24 horas teve 3 episódios de convulsões, ou então um animal que teve 2 convulsões em menos de 6 ou 8 semanas,
Animais que têm aquelas convulsões em grupo, então mais de 2 convulsões em 24 horas, ou convulsões importantes com duração de mais de 5 minutos. Então, esses são os critérios que a gente precisa adotar para iniciar o tratamento das convulsões e das epilepsias. Quais são os fármacos de escolha para a manutenção do tratamento em cães, tratamento crônico? O fenobarbital, o brometo de potássio ou brometo de sódio e o levetiracetam. E os fármacos de escolha para gatos, né, também para casa, é o fenobarbital ou o diazepam, tá? O fenobarbital é a primeira escolha, o brometo de potássio segunda escolha ou associação, e o levetiracetam, ele é uma opção ao uso do fenobarbital e do brometo, porém ele é um pouquinho mais caro, mas ele pode ser utilizado em hepatopatas, tá? A gente vai ver que o fenobarbital, ele pode causar hepatopatia de uso crônico. Falando um pouco então sobre o fenobarbital, ele atua potencializando a via GABA, que é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, então ele acaba causando essa inibição da atividade do sistema nervoso central e também antagoniza o glutamato na fenda sináptica, que é um neurotransmissor excitatório, né? Então ele acaba fazendo essa função de inibição ali do sistema nervoso central, dando sensação de calma, relaxamento e tendo propriedades anticonvulsivantes importantes. Ele é um fármaco extremamente eficaz, muito seguro para utilização crônica, né? Apesar de que ele possa sobrecarregar o fígado, mas ele tem um baixo custo e ele pode ser utilizado 2 vezes ao dia, tá? Então ele é o famoso Gardenal. Ele pode ser administrado pelas vias oral, intramuscular e intravenosa, e o ruim dele é que ele precisa de metabolização hepática e excreção renal. Então, ele necessita de um sistema hepático e renal funcionando adequadamente para o uso crônico e ele pode sim sobrecarregar a função hepática. Então é muito importante a monitoração das enzimas, das enzimas bioquímicas, das enzimas hepáticas e enzimas renais com o uso crônico do fenobarbital. A dose para cães é de 2,5 a 10 mg por quilo, sempre iniciando com a menor dose e indo aumentando conforme a necessidade, e gatos 1,5 a 2,5 mg por quilo. O fenobarbital, para que ele realize sua função adequadamente, a gente precisa manter uma concentração sérica de fenobarbital ideal entre 20 a 40 microgramas por ml. A gente consegue dosar o fenobarbital no sangue, é um exame prático e muito barato para ser realizado e deve sempre ser realizado. E a gente precisa manter essa concentração sérica ideal. Lembrando que ele demora em torno de 2 semanas após o uso para atingir essa concentração, tá? Então precisa explicar para o tutor que pode demorar 2 semanas para ele começar a fazer efeito. E é muito importante vocês terem em mente que não existe o controle de epilepsia sem avaliação e monitoramento dos níveis séricos de fenobarbital. Então, a cada 4, 6 meses, é importante que esse animal esteja fazendo retornos para a dosagem do fenobarbital, porque a gente precisa manter essa concentração. Se essa concentração diminuir, esse animal vai voltar a convulsionar e você vai precisar aumentar a dose. E se essa concentração estiver muito mais alta do que necessita, você vai causar uma disfunção hepática, uma disfunção renal muito rápido no seu paciente. As desvantagens do uso crônico do fenobarbital é que ele vai promover uma relativa sedação, poliúria e polidipsia nos pacientes, pode gerar dependência e hepatotoxicidade. Ele também, existem relatos de supressão da medula óssea com o uso crônico, então anemia, linfopenia, trombocitopenia. O animal ele pode ter uma hiperreceptibilidade quando estiver usando em doses muito altas. E ele requer o monitoramento dos níveis séricos de enzimas renais e hepáticas, além dos níveis séricos de fenobarbital, de 6 em 6 meses, para garantir a eficácia e a segurança do uso. O brometo de potássio ele é indicado somente para cães, nunca para gatos, tá? E ele é a segunda opção no tratamento da convulsão em cães, e ele também pode ser utilizado associado ao fenobarbital em animais com convulsões persistentes que você não está conseguindo controlar o nível sérico com a dose máxima do fenobarbital. Ele tem seu mecanismo de ação é por hiperpolarização da membrana sináptica, então a gente acaba tendo, a gente aumenta o limiar de excitabilidade e, consequentemente, reduz as chances de crises convulsivas. E ele também é um fármaco muito eficaz e muito seguro e tem baixo custo. O único problema é que ele não existe para comprar comercialmente, precisa mandar manipular.
Ele é excretado pela via renal de forma intacta, então ele não sofre metabolização hepática, portanto ele não é hepatotóxico, então é uma opção boa para animais hepatopatas. Pode ser utilizado uma vez ao dia, não existem relatos de toxicidade, e a dose para cães é de 30 a 40 mg por quilo uma vez ao dia. Importante, a concentração sérica do brometo de potássio, ela só se estabiliza após 120 dias do uso. Então é muito importante deixar o tutor ciente de que seu uso ele é de longo prazo e os efeitos também. Então ele só vai começar a fazer efeito 120 dias após a administração. As desvantagens é que, como ele é um sal, né, ele sofre interferência do sal na dieta, então esses animais eles precisam adquirir uma dieta específica com reduzido em níveis de sódio, para o brometo não sofrer interferência e ser absorvido integralmente. A gente só tem disponível a apresentação por via oral e deve ser manipulada. A mensuração da concentração do brometo de potássio é mais difícil do que a do fenobarbital, então a gente não consegue fazer esse acompanhamento. Ele também pode causar como efeitos colaterais sedação, poliúria, polidipsia e diarreia, além de ataxia de membros pélvicos e alterações comportamentais. E como ele é excretado intacto, né, pela via renal, ele é contraindicado em pacientes nefropatas. O diazepam, ele é um fármaco de segunda escolha para tratamento contínuo em gatos, né? Então ele pode ser utilizado na dose de 0,2 a 1 mg quilo BID ou TID. E para cães, ele nunca deve ser utilizado de forma contínua, porque ele pode causar necrose hepática. Então, o diazepam, vocês vão ver que ele é o fármaco de uso emergencial em cães de escolha. Então, quando aquele paciente que está tendo a crise no momento. Então, ele pode causar necrose hepática. E ele também pode ser utilizado intrarretal em casa. Você pode dar, né, o proprietário pode ter em casa algumas ampolas de diazepam para realizar a administração intrarretal quando ele tiver alguma crise convulsiva em casa. Algumas terapias adjuvantes que podem auxiliar no controle das crises em pacientes refratários ao tratamento convencional, nunca sozinha, sempre associadamente, né? Então a gente tem a gabapentina. Ela pode ser utilizada como um adjuvante do fenobarbital ou brometo de potássio. Ela pode ter uma eficácia de até 50%, tá? Então, ela já tem vários relatos que ela ajuda a diminuir as crises. Ela vai funcionar da mesma forma que o fenobarbital, inibindo a ação do glutamato e do GABA, né? Então, acaba tendo esse efeito inibitório, né? Ele estimula o GABA e inibe o glutamato, tendo então uma resposta inibitória do sistema nervoso central. O ômega 3 também existem alguns relatos de que o seu uso 2 gramas por dia em pacientes epiléticos pode reduzir em até 85% das crises em pacientes refratários à terapia convencional, então é importante ser suplementado. E a acupuntura, ela auxilia bastante a quebrar aquele padrão epilético, então ela aumenta o limiar convulsivo dos pacientes através da aplicação das agulhas, né, em locais específicos que repercutem em órgãos internos, como por exemplo o sistema nervoso central. E como que a gente faz então a terapia emergencial do paciente que chega em crise convulsiva, que chega em status ou que acaba tendo um episódio de convulsão durante o internamento? Lembrando que o status epiléticos é uma emergência, então os riscos de a gente ter aí hipóxia, edema cerebral, aumento da pressão intracraniana, perda da capacidade de autorregulação dos fluxos sanguíneos, a gente acaba tendo aí um paciente com alto risco de desenvolver sequelas permanentes e risco de óbito. Então a gente precisa abordar o paciente convulsivo de uma forma muito agressiva, fazer um tratamento muito eficiente para a gente diminuir esses efeitos e diminuir a chance de sequelas do nosso paciente. Então, a primeira escolha que a gente vai utilizar é o diazepam, tá? O diazepam ele vai ser utilizado na dose de 0,5 a 1 mg por quilo intravenoso ou 0,1 ml por quilo, tá? O diazepam então, é da classe dos benzodiazepínicos e eles possuem excelentes propriedades anticonvulsivantes, tanto o diazepam como o midazolam. Só que a sua meia-vida é muito curta, então a gente precisa fazer várias administrações para poder manter sua concentração plasmática adequada. Então, consequentemente, ao longo do tempo, isso pode causar uma tolerância no animal e diminuir sua eficiência. Por isso que ele não é utilizado contínuo, e sim somente nas crises. Então, a gente realiza bolos de diazepam a cada 20 minutos conforme a necessidade.
Então, você fez um bolus intravenoso de diazepam e o animal não controlou a crise. Depois de 20 minutos, você faz mais um. Se mesmo assim ele convulsionou de novo, você faz mais um bolus. Você pode fazer até no máximo 3 bolos de diazepam no paciente convulsivo. Se mesmo assim, depois dos três bolos com intervalos de 20 minutos, o animal continuar tendo crise convulsiva, você pode fazer então tanto o diazepam como o midazolam em infusão contínua, tá? Eu gosto mais do midazolam, eu acho que ele tem mais um efeito segura melhor do que o diazepam em infusão contínua. Então, a dose de infusão contínua é de 0,5 a 1 mg/kg por hora em infusão contínua. Se mesmo com a infusão contínua esse paciente não controlar, você vai começar a utilizar o fenobarbital. O fenobarbital, na emergência, ele é utilizado na dose de 6 a 8 mg/kg intravenoso 3 vezes ao dia. E você vai utilizar ele até que você consiga espaçar as doses para o uso via oral, para que ele possa ir para casa via oral com o fenobarbital sem crises. Mas se mesmo assim, depois de todo esse protocolo, o animal continuar tendo crises convulsivas, a única escolha que você tem é induzir o coma desse paciente com o uso do propofol, tá? Então, a indução do coma, ela vai ajudar, né, vai servir para diminuir ali a atividade cerebral, diminuindo o risco de mais lesões que as convulsões acabam causando no sistema nervoso central. Então, você vai fazer uma infusão contínua de propofol, fazendo um bolus inicial de 1 a 3,5 mg/kg intravenoso, seguido de infusão contínua na dose de 0,1 a 0,3 mg/kg por minuto. O propofol, a gente sabe que ele tem muitos efeitos deletérios hemodinâmicos e geralmente esses pacientes eles requerem ficar em coma durante algum tempo. Então, a gente precisa cuidar com depressão respiratória e hipotensão, principalmente. É um animal de intensivismo, ele precisa ficar na UTI, na emergência, sendo monitorado. E até quando que a gente vai fazer, né? Então, é muito importante que a gente estabeleça também um limite, né? Porque esse paciente, dependendo do estado que ele teve as crises, ele pode facilmente desenvolver morte cerebral, né? E daí a gente sabe que nada que a gente fizer vai adiantar, esse animal já vai ter sequelas para o resto da vida e ele pode nunca mais acordar sem ter crises, né? E claro que a eutanásia acaba sendo uma opção terapêutica. Então, é muito importante que você pondere, né, até quando você vai deixar teu paciente em infusão contínua de propofol. Eu, particularmente, não passo de 6 horas de infusão, acredito que ele já não vai ter uma resposta. Então, depois de 6 horas, você pode tentar reduzindo a infusão de forma gradual e ver se esse animal ele acorda, se esse animal para as convulsões e se esse animal consegue se manter somente com o fenobarbital. A dexametasona pela via intravenosa, ela também pode ser utilizada adjuvante a tudo isso para diminuir a inflamação cerebral que é causada devido ao edema e ao aumento da pressão intracraniana por conta das crises convulsivas. Então, ela também pode ajudar. Então, resumindo um pouquinho essa aula, a convulsão e estados epiléticos é uma emergência. Então, sempre que você se deparar com um animal que teve alguma crise convulsiva ou está tendo, é uma emergência e você precisa identificar o quanto antes o que está causando para começar o quanto antes o tratamento. Então, quanto mais precoce a instituição terapêutica, melhor o prognóstico desse paciente, menor o risco de sequelas. É importante que você sempre busque uma causa, independente se o animal teve uma crise convulsiva na vida, você precisa tentar identificar essa possível causa. O líquor, né, a análise do líquor é um dos primeiros exames a ser considerados a realizar na rotina para o diagnóstico e, em segundo lugar, a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética. Cães entre 1 a 5 anos de idade apresentando crises convulsivas e todos os exames estão normais, você diagnostica ele com epilepsia primária e vai fazer o tratamento contínuo com o fenobarbital ou o brometo de potássio. Gatos, pessoal, eles não têm epilepsia primária, então sempre tem alguma causa. Causas potenciais na rotina felina: vírus infecciosos, então peritonite infecciosa felina, vírus da imunodeficiência viral felina e o vírus da leucemia viral felina. São os 3 principais aqui causadores de convulsão e sinais neurológicos em gatos jovens e adultos e gatos idosos, as neoplasias. O fenobarbital sempre vai ser o tratamento de escolha primária para controle em casa, na emergência é o diazepam.
E deve ser feito sempre o acompanhamento regular de exames bioquímicos e níveis séricos de fenobarbital. Então, entre 4 a 6 meses você precisa estar fazendo esse acompanhamento. E nunca deixar o paciente sozinho na emergência. Então, se é um paciente que está internado, você não pode, e ele é um potencial convulsivo, você não vai deixar ele sozinho. Você vai colocar ele, com certeza, num ambiente isolado, escuro, com baixa luminosidade e silencioso, né, para que você não estimule crises convulsivas, mas você precisa fazer um acompanhamento, porque esse animal ele pode começar a convulsionar a qualquer momento, e quanto mais tempo ele ficar lá convulsionando sem ninguém ver e ninguém cuidar, maior o risco de sequelas. Então, pessoal, sobre neurologia clínica era isso. Eu espero que vocês consigam aproveitar esse módulo. Qualquer dúvida que vocês tenham, desde todas as doenças que a gente conversou, alguma outra doença que a gente não conseguiu conversar, ou a parte de anatomofisiologia do sistema neurológico ou do exame neurológico, vocês podem entrar em contato comigo, tenham a liberdade, né? A gente precisa ter essa comunicação, principalmente nesse período, né? Então, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo e-mail, pelos chats, por onde vocês preferirem. E aqui eu deixo uma bibliografia recomendada, é muito importante que vocês tenham esse complemento, porque nas aulas a gente não consegue abordar realmente tudo de tudo. Então, eu deixo aqui como principais sugestões de leitura o Nelson e Couto, o Ettinger e o livro do Casimiro, de Neurologia Clínica e Felina, é um livro muito bom. Esses dois eu tenho em PDF, esse aqui eu posso tentar conseguir. Então, quem tiver interesse e quiser os livros em PDF, é só me mandar uma mensagem também. Então, muito obrigada, bons estudos e a gente se vê então na nossa discussão de casos clínicos.